Bom dia, amado e amada, paz do Senhor nesta manhã maravilhosa que se inicia. Que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de tudo quanto for mal, amém? A palavra hoje, amado, está em Mateus 4:4, que diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio ele, o tentador, disse: Se tu és o filho de um homem, tu és o filho de Deus, ordene que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado, preste atenção. Quando a pessoa se tem fome, ela tem a necessidade de ter comida para se alimentar. Então, a necessidade de Jesus era alimentar-se após 40 dias de fome. Mas o que acontece, amado? O diabo, ele tenta Jesus, fazer com que Jesus transfira o seu poder diante daquelas pedras para provar para ele que ele realmente é o Filho de Deus, fazendo com que aquelas pedras se transformem em pães. Mas a prioridade de Cristo não era essa. Ele poderia comer os pães, ele poderia transformar em comer os pães e saciar a sua fome. Mas havia um propósito diante da vida de Deus, havia um propósito diante da vida de Cristo. Ele sabia que a necessidade era a comida, mas a prioridade de Cristo era a salvação de nós. Minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação. Então a prioridade de Deus era estar firme diante das suas tentações. A prioridade de Cristo era manter-se firme diante das tentações que viriam. Então não importa a circunstância, não importa a sua necessidade, não importa quão tamanha seja a tua fome, mas veja a tua prioridade. Qual é a prioridade? Às vezes o inimigo vai te lançar diante de uma necessidade enorme, grande, dificultosa diante de sua vida. Mas você lembrará que o que ele está fazendo diante da tua vida é uma necessidade, não uma prioridade. Porque se você resistir ao Satanás, ele fugirá de vós. Foi assim que Cristo fez e ele fugiu. Porque havia uma prioridade de Cristo diante de todas as circunstâncias, que era nos dar a salvação. Ele não podia falhar, ele não podia errar. Jesus não podia errar sequer pouquinho. Se ele fizesse um milagre nos pães diante das vistas de Satanás, ele estaria mesmo que se curvando e mostrando para Satanás que não é preciso Jesus mostrar nada a ele, porque ele sabe que ele é filho do Pai. Então não há por que ele se desviar ou tentar mostrar a sua força e o seu poder diante de Satanás, porque Satanás reconhece e sabe, mas ele tentou para fazer com que Jesus falhasse, e ele tenta até hoje para fazer com que eu falhe, com que você falhe, mas nós permanecemos diante da prioridade de Cristo, não das nossas necessidades. Amém? Fique com essa palavra, amado. Eu quero orar por você nesta manhã. Querido Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, dai na tua graça, tua bênção, teu Espírito Santo, renova-nos a cada dia diante de todas as circunstâncias, Pai. Pai, hoje nós queremos ser a tua prioridade, mas não a nossa necessidade. Que o Senhor nos revele a nossa prioridade diante da vida com Cristo e não anseie as nossas necessidades, porque nós buscamos a tua vinda, a tua glória, a tua salvação, porque tu és o Cristo verdadeiro, o imolado que desceu do céu para remir os meus pecados e dos meus irmãos aqui na terra. Senhor, dai-nos hoje a tua graça e
o teu espírito, o teu discernimento, a tua cura, a tua libertação. Que nós hoje tornemos, diante de nossas dificuldades, o anseio e o desejo da tua prioridade, Pai, e não das nossas necessidades. Que Deus abençoe a nós todos e nos livre de tudo quanto for mal, que toda seta do inimigo parte em retirada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, amado, por tua vida. Deixe com que Cristo seja a tua prioridade. Não deixe que as suas necessidades venham suprir a prioridade de Cristo Jesus em você, porque as nossas necessidades são desejos da carne, são passageiros, são terrenos. Eles vão passar, mas a prioridade em Cristo Jesus, essa sim, nos levará ao altar do Senhor no dia da glória. Nós encontraremos lá. Que Deus vos abençoe. Fica na paz do Senhor.